Bom, gente, eu tive um problema aqui no meu computador, então eu vou ter que improvisar, tá? Espero que dê para entender aí. Então vamos lá. Essa última semana aí do PET tá falando sobre liberdade e poder, tá? E aí o título aí que colocaram é Por que a escola é construída como uma prisão, né? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Bom, então fica claro aí que ele vai tentar fazer uma crítica aí à escola, tá? O formato de como a escola é hoje, tá? Mas não vai ser só, não vai ficar só na escola, não vai ser só isso, tá? Ele vai acabar mostrando pra gente que todas as instituições da sociedade são, de alguma forma, instituições de poder, tá? Que nos mantém sob controle, tá? Então, vê aí, ó, para manter a ordem, a sociedade possui instituições que operam como técnicas de controle, tá? Então ele vai falar desde a nossa própria casa, tá? Na escola, em algum lugar de lazer, tá? E o trabalho. Quando você está em cada um desses lugares, tá? Você está moldado a fazer e a ser determinada coisa, tá? Então, você estando na sua casa, você tem ali, vamos dizer assim, uma gama de ações que você faz dentro da sua casa. Dormir, comer, tomar banho, assistir TV, estar no computador, tá? Então você tem práticas ali que já são mais ou menos já pré-determinadas, tá? A mesma coisa na escola. Você é moldado na escola a fazer determinadas coisas e não fazer outras, certo? Ficar sentado na sua cadeira, olhando para frente, ouvindo o professor, fazendo atividades, certo? E outras práticas você não fará, não é previsto que você vai fazer dentro da escola, certo? Bom, no lazer é a mesma coisa. Se você vai num parque, né, ou você vai se exercitar, você vai andar de bicicleta, você vai deitar na grama, né? Se você for no shopping, você vai comprar, você vai andar, você vai no cinema. Então já são ações já pré-determinadas, certo? Então quando você está dentro de cada um desses, é como se fosse uma caixinha, né? E você está dentro dessas caixinhas que já determinam as suas ações ali. Ou seja, as suas ações em cada lugar desse, em cada instituição, ela é limitada, certo? Isso gera o que? Um controle social, né? O que o autor está dizendo, no sentido de que você, dentro desses lugares, já é previsto o que você vai fazer dentro de uma gama de ações, tá? E por fim, a mesma coisa o trabalho, né? Então lá no trabalho também já está pré-determinado o que, que você vai fazer ali. Ou seja, cada lugar desse que ocupa uma hora do seu dia, um tempo do seu dia, né, já está pré-estabelecido. Ele vai dizer que isso, então, tá, limita a sua autonomia, né, no sentido de que você entendendo dessa forma, você vai ter consciência de que suas ações são limitadas dependendo do lugar aonde você está. Bom, o que, que isso vai acarretar? Né, a gente entendendo dessa forma pode gerar um certo incômodo na gente, né? Pensando que, então, todo lugar onde a gente está, nós temos limites de ações. Né? Isso pode gerar uma certa angústia, no sentido de que você pode pensar que você não é totalmente livre. Mas, na verdade, isso vai gerar duas consequências. O primeiro é o controle social, ou seja, toda a população fazendo dessa forma, né, vamos dizer assim, o governo, o geral, tem um controle maior, né, das pessoas, porque ele sabe que em determinado horário aquelas pessoas vão estar, daquela determinada idade, vão estar na escola, outras pessoas vão estar trabalhando, outras vão estar em casa, outras vão estar no lazer e assim por diante. Então você tem uma certa organização social. Isso gera um controle social, né? Olhando na esfera macro, né, da sociedade. Por outro lado, isso também gera uma segurança ao indivíduo, tá? Por quê? Porque o indivíduo ele sabe o que ele tem que fazer no momento seguinte, né? Então você tem uma programação do que você tem que fazer, você tem que estudar,
você tem que ir para casa, você tem que trabalhar. Isso gera um sentido para a sua vida e, ao mesmo tempo, te gera uma segurança. Porque você está seguindo aquilo que é imposto socialmente para você. Se você está seguindo aquilo, você também tem a proteção, tá? Do governo, tá? Que a gente chega aqui, ó. É uma questão que já foi discutida no Thomas Hobbes, né? E a gente tendo oportunidade, a gente vai voltar a discutir, que é o quê? Eu entrego um pouco da minha liberdade em troca de segurança. Então, eu me submeto às coisas que eu tenho que fazer socialmente, né? Ir para a escola, trabalhar, né? Eu estou seguindo as leis. Então, eu tenho segurança. O governo, ele me garante segurança, tá? Mas não só segurança nesse sentido, tá? Mas segurança também nesse outro ponto que eu falei, que é o sentido da vida, né? Eu estou em casa, eu sei que eu tenho que estudar para trabalhar, né? E assim por diante. Então, também gera uma segurança existencial para mim, tá? Então, na verdade, o autor está dizendo que não necessariamente eu tenho um sentimento de angústia, mas eu tenho um sentimento de segurança estando nesses lugares. Bom, assim, todos possuem os mesmos objetivos que passam pelos setores sociais já estabelecidos. Então, conclusão, né? Uma conclusão aí meio que do texto, né? Sua vida já está definida? E a gente chega nessa questão. Então, quer dizer que toda a nossa vida ela já está pré-determinada, né? Porque então a gente poderia pensar que é um exemplo, tá? Desde o seu nascimento, ó, né? Então você nasce na família, ou em algum lugar onde vai cuidar de você, aí você tem que estudar para trabalhar, para depois se aposentar e morrer, né? Então, ou seja, é isso que o texto está falando. Você já vai passar por coisas que já estão estabelecidas, né? Por mais que você possa falar assim, ah, mas eu não vou casar como a maioria das pessoas, ou, ah, sei lá, eu vou viajar, eu vou ter uma vida um pouco diferente. Ok, mas um pouco para mais e um pouco para menos, você vai se encaixar nesse esquema, tá? Não tem como fugir muito dele. É isso que eu tô querendo dizer, né? E eu acho que é a ideia do texto aí, tá? E aí eu coloquei aqui a lei porque é o que eu falei, né? Você seguindo esse esquema, você está dentro da lei, você está seguro, você está protegido, entre aspas, né? Não vou entrar aqui no debate da violência, mas eu quero dizer assim, você está dentro do esquema, entendeu? É isso que o autor está querendo dizer. Então, ele trouxe essa provocação aí no sentido de prisão, né? De falar da escola como prisão, e tal, mas na verdade é um contraponto aí, porque ao mesmo tempo que é uma prisão, mas é uma prisão que nos traz segurança, tá? E às vezes a gente opta por isso mesmo. E aí tem esse texto final aí, que ele diz, ó, desde o momento em que você entra no estabelecimento até o momento em que você vai embora, sabe-se onde você está e o que faz. O uso do seu tempo em um lugar o transforma em objeto de uma marcação, de um controle e de um conhecimento rigoroso. Tá? Então, você estando nessas instituições, nessas instâncias, né, olhando por esse ponto, tem, vamos dizer assim, um governo teria mais controle sobre você. Isso que ele nem está citando a esfera virtual, né, do controle, né, de saber conhecer você pelo seu perfil no Facebook, por exemplo, né, os sites que você entra e assim por diante. Então, a ênfase desse texto está falando sobre o controle social e a perda da nossa autonomia, de uma liberdade que a gente teria, só que a gente teria que recusar todo esse sistema social que existe, né? E isso é complicado, tá? Então, essa é a ideia principal aí do texto.